Eles chamam isso de as mãos de Deus. É o que dizem nos corredores, nos congressos, nos jantares de gala, onde o vinho é caro e os elogios são baratos. Dr. Arthur tem as mãos de Deus. Sorrio, um aceno contido, a humildade ensaiada que a profissão exige. Mas eles não sabem, eles não veem. Uma mão divina não tremeria, nunca. E a minha treme. Não aqui, claro. Não sob a luz do teatro, com uma vida aberta sob o meu bisturi. Aqui, eu sou impecável. O tremor vem depois, no silêncio do meu escritório, quando a porta se fecha e a única testemunha é o reflexo de um homem exausto no vidro escuro da janela, com a cidade brilhando indiferente lá embaixo. O bip do monitor é a única música que me permito ouvir com clareza. É uma melodia simples, binária, vida, vida, vida. Para mim, tornou-se um mantra, uma penitência. Cada pulso que eu sustento, cada válvula que eu reparo, cada ponte de safena que eu construo com a precisão de um relojoeiro suíço, é uma tentativa de pagar uma dívida que ninguém sabe que eu contraí. Há 10 anos eu era diferente. Eu era bom, talvez até brilhante, mas era leve. Havia uma arrogância na minha juventude, uma crença inabalável na minha própria infalibilidade. A cirurgia cardíaca para mim não era uma arte delicada de cura, mas uma demonstração de força, um duelo contra a morte onde eu sempre saía vitorioso. Eu era rápido, ousado, rápido demais. Ousado demais. A cirurgia era rotineira, uma troca de válvula mitral. Para mim, era o equivalente a um pianista tocando uma peça que já executou 1000 vezes. O paciente era um senhor de uns 60 e poucos anos, um contador chamado Sr. Valadares. Ele gostava de pescar. Tinha me contado sobre seu neto, Lucas, a quem ele prometera levar para ver o mar pela primeira vez. Eu sorri, disse a ele que logo estaria forte o suficiente para carregar o menino nos ombros. Eu estava no comando. Minha equipe, residente e enfermeiros, movia-se com a eficiência que eu exigia. Mas eu estava com pressa. Naquela tarde havia um voo para um congresso no exterior, com um prêmio que eu receberia. Minha mente já estava no discurso de agradecimento, no aplauso, no reconhecimento. O corpo estava ali, mas a alma já havia embarcado. E foi aí que aconteceu. Um movimento, 1 milímetro, uma sutura, uma única sutura aplicada com uma tensão infinitesimalmente maior do que o necessário. Um ponto cego na minha pressa. Ninguém viu. O residente que me auxiliava estava focado em outro campo. Os monitores não acusaram nada. Eu senti. Foi um sussurro tátil na ponta dos meus dedos, um erro tão sutil que o próprio tecido cardíaco mal pareceu registrar. Eu senti e ignorei. A arrogância é um anestésico poderoso. Eu disse a mim mesmo que não era nada. Finalizei o procedimento, um trabalho perfeito. O tempo de cirurgia foi recorde, fui parabenizado. O Sr. Valadares sobreviveu. Tecnicamente, ele saiu da UTI, foi para o quarto. Mas algo estava errado. Ele tinha uma fadiga que não passava, uma arritmia sutil que os cardiologistas clínicos não conseguiam explicar. Atribuíram à recuperação lenta. Ele nunca mais teve a força que prometi que teria. Nunca carregou o neto nos ombros. Nunca mais foi pescar. Ele viveu mais 8 anos, uma sobrevida estatisticamente aceitável, mas uma vida diminuída. Uma vida em tons de cinza. Ninguém nunca conectou o resultado à minha cirurgia. Aquele milímetro, aquela sutura, criou uma microlesão, um ponto de estresse no tecido que, com o tempo, comprometeu a função do músculo cardíaco de uma forma insidiosa, não detectável pelos exames convencionais da época. Eu sei disso, não porque haja provas, mas porque a minha alma sabe. Eu voltei dos congressos, li os artigos, refiz a cirurgia na minha cabeça 1 milhão de vezes. Eu sei. Aquele erro tornou-se a fundação da minha nova vida. A arrogância morreu naquela sala de cirurgia e em seu lugar nasceu o medo.
Um medo frio e paralisante de errar novamente. E esse medo me transformou, me tornou o melhor. Eu passei a operar com a lentidão de um monge calígrafo. Cada movimento, cada sutura, cada decisão é ponderada, analisada, executada com uma precisão que beira a insanidade. Abandonei os congressos, recusei cargos de chefia. Meu único universo se tornou a sala de cirurgia. Meu único objetivo, a perfeição absoluta. Eu não opero mais para salvar vidas. Eu opero para silenciar o fantasma do Sr. Valadares. Meus colegas chamam isso de dedicação. Minha esposa, de quem me afastei emocionalmente há anos, chama de obsessão. Eu chamo de penitência. Eu construí uma reputação de ouro sobre uma fundação de culpa. As mãos de Deus. Que piada! São as mãos de um homem apavorado. A cirurgia de hoje está terminando. Uma revascularização complexa. Tudo correu perfeitamente, como sempre. A equipe começa o processo de fechamento, suas vozes um zumbido distante. O bip do monitor continua. Meu companheiro constante. Vida, vida, vida. Mas que tipo de vida? A que eu dou aos meus pacientes e a que eu perdi. Eu saio do centro cirúrgico, o ritual é sempre o mesmo. Retiro as luvas, a máscara, o avental. A sensação de peso nos ombros não diminui. Vou até a sala de espera. A família do paciente me aguarda, os rostos tensos, um mar de angústia e esperança. Doutor, eu coloco minha melhor máscara de compaixão profissional. A cirurgia foi um sucesso. Ele está estável. Em algumas horas será levado para a UTI e ela não me deixa terminar. Ela chora. Um soluço de alívio tão profundo que parece quebrar algo dentro de mim. Ela me abraça, um gesto impulsivo, desesperado. Obrigada, doutor. Deus te abençoe. Você salvou a vida dele. Eu fico rígido. O contato físico é difícil. Eu não mereço essa gratidão. Eu não sou o salvador que eles pensam. Eu sou um farsante. Um homem que conserta o coração dos outros enquanto o seu próprio apodrece lentamente, necrosado por um segredo que já dura uma década. Eu gentilmente me afasto, ofereço mais algumas palavras de conforto e me retiro, caminhando pelo corredor branco e estéril. Cada passo ecoa a mesma palavra: fraude, fraude, fraude. No meu escritório, a noite já caiu. A cidade é um oceano de luzes. Eu me sento na minha cadeira de couro, a mesma onde eu deveria estar estudando, inovando. Mas eu não consigo. Eu abro a gaveta inferior da minha mesa. Não há livros, nem prontuários. Apenas uma única pasta, amarelada pelo tempo. Nela, o nome Valadares J. Eu nunca a abro. Apenas toco a capa. É o meu rosário, o meu objeto de flagelação. O lembrete do preço da minha pressa. O tremor na minha mão começa. Sutil, quase imperceptível. Mas eu sinto. É a culpa. Manifestando-se, dizendo que não importa quantos corações eu conserte, aquele que eu danifiquei nunca será esquecido. E no silêncio do meu templo de sucesso, eu sou apenas um prisioneiro. E a sombra do meu bisturi é a única companhia que me resta. O que eles não veem, o que ninguém sabe, é o peso. Não o peso físico das horas em pé, dos instrumentos cirúrgicos, mas o peso invisível de uma década de farsa. Eu sou um ator no palco da vida, um virtuose da dissimulação. Ninguém suspeita. Como poderiam? Meu consultório está sempre cheio. Pacientes de todas as esferas sociais confiam a mim suas últimas esperanças. Colegas me procuram para conselhos. Minha agenda é um mapa de conquistas e reconhecimento, mas a cada elogio, o grilhão da culpa se aperta mais. Em casa, a situação é um eco frio da minha alma. Minha esposa, Laura, é uma mulher paciente, mas a paciência dela se esgotou há muito tempo, substituída por uma resignação silenciosa. Nós somos dois estranhos que compartilham o mesmo teto. Nossas conversas são superficiais.
sobre contas, filhos que cresceram e voaram do ninho ou a próxima manutenção do carro. A intimidade, aquela que constrói pontes entre duas almas, secou. Ela tentou por anos, perguntou o que havia de errado, o que me consumia. Eu sempre desviava, culpava o estresse, a pressão da profissão, uma mentira que se tornou uma segunda pele. Como eu poderia confessar a ela que o homem que ela amava era um erro ambulante, um assassino de sonhos? O Dr. Arthur, que ela conheceu, morreu naquela sala de cirurgia e um impostor tomou o seu lugar. Meus filhos, agora adultos, me veem como um herói distante. O pai sempre ocupado, sempre dedicado ao trabalho. Eles se orgulham do Dr. Arthur. Eu os amo, claro, mas há uma parede invisível entre nós, construída tijolo a tijolo pela minha culpa e pelo meu medo de ser descoberto. Eles não sabem que o pai que os ensinou sobre integridade vive uma mentira. O perfeccionismo, que antes era uma característica, tornou-se uma jaula. Eu não posso mais me permitir um deslize. Cada cirurgia é uma batalha contra o fantasma de Valadares. Eu reviso prontuários obsessivamente, analiso cada detalhe, cada possível complicação. A equipe me admira pelo rigor, mas eu sei que é apenas o medo me impulsionando. O medo de que um novo erro venha à tona e, desta vez, me derrube de vez. O medo de que, ao cair, o segredo do passado venha à luz. A exaustão é minha companheira constante. Uma fadiga que o sono não resolve. É uma fadiga da alma, não do corpo. Eu acordo antes do sol. Me exercito religiosamente para manter a mente afiada, o corpo forte. Mas os olhos nunca perdem aquele tom de desespero contido. Meu rosto no espelho é o de um homem bem-sucedido, mas com a marca de um sofrimento invisível, como uma tatuagem feita por dentro. Houve um dia particular que se gravou na minha memória. Eu estava exausto após uma sequência de cirurgias difíceis. Uma paciente jovem, transplantada de coração, havia tido uma complicação rara, horas a fio para estabilizá-la. Eu saí da sala de cirurgia, o corpo doendo, a mente em frangalhos. A família estava lá, à espera. Eu dei a notícia da melhora, e eles me agradeceram com lágrimas e abraços. A gratidão cega deles, cortando mais fundo do que qualquer bisturi. Eu me retirei para o meu escritório, tentando encontrar um momento de paz. Mas o celular tocou. Era Laura. Uma conversa sobre um problema doméstico banal. A voz dela, em sua rotina doméstica, parecia tão distante, tão alheia ao abismo em que eu vivia. Eu explodi, não gritei, mas as palavras saíram duras, frias, cheias de uma impaciência que eu não conseguia conter. Eu desliguei na cara dela. Naquele momento eu me senti vazio, completamente vazio. Onde estava o homem que queria ser médico para ajudar as pessoas? Onde estava o marido que prometeu amar e honrar? A culpa por Valadares havia se ramificado, envenenando cada aspecto da minha vida, transformando-me em um casulo de amargura e medo. Eu olhei para a pasta amarelada na minha gaveta, o nome Valadares, gravado em letras fantasma na minha mente. Aquele dia eu chorei. Chorei não pela culpa, não pelo Sr. Valadares, mas por mim mesmo, pelo homem que eu havia me tornado, uma sombra vazia de sucesso. Foi então que um novo paciente chegou. Não era para mim diretamente. Ele estava sob os cuidados da doutora Helena, uma cardiologista clínica que frequentemente encaminhava casos para mim. Ele tinha um quadro de cardiomiopatia dilatada, um coração enfraquecido e aumentado. Estava na fila de transplante, mas não era um candidato ideal devido a outras comorbidades. Seu nome era Elias Costa. Eu o via ocasionalmente nos corredores. Um homem de uns 70 anos, magro, com um sorriso sereno no rosto, apesar da tubulação de oxigênio que o acompanhava. Ele parecia ter uma paz incomum para alguém na sua condição. Sempre cumprimentava a todos, enfermeiros, residentes, até mesmo a mim, com uma cordialidade que me desarmava.
Ele não pedia nada, apenas aceitava. Eu o observava de longe, um espécime curioso em um ambiente onde o desespero era a moeda corrente. Um dia, a doutora Helena me abordou. Arthur, precisamos conversar sobre o Elias. Ele está em fase terminal. O transplante foi descartado. Ele não tem muito tempo. Eu assenti. A notícia não me surpreendia. Víamos isso todos os dias. Meu coração, o meu de verdade, estava blindado para essas notícias. Ele sabe, Helena continuou, a voz suave, e está em paz. Mas tem um último pedido. Ele quer falar com você. Diz que tem algo importante para dizer. Eu hesitei. Pacientes em fase terminal às vezes tinham delírios, medos que precisavam ser acalmados. Eu não era bom nisso. Minha especialidade era o bisturi, não a alma. O que ele quer? Perguntei, sentindo um desconforto crescente. Ele não disse, apenas que é importante e que você é a pessoa certa para ouvir. Ele pediu um momento. Um capelão, um amigo dele, vai estar lá, talvez para dar suporte ou para orar, você sabe como é. Eu respirei fundo. Mais uma demanda emocional que eu não sabia como gerenciar. Mas Elias não era como os outros. Havia algo nele, uma luz, talvez, ou uma aceitação que eu, com todo o meu sucesso e pavor, nunca conseguiria alcançar. Eu concordei, relutantemente. Tudo bem, estarei lá depois do meu último consultório. Diga a ele que virei. A curiosidade, uma emoção que há muito havia sido suprimida pela culpa e pelo medo, começou a brotar em mim. O que um homem à beira da morte poderia querer de mim, o cirurgião das mãos de Deus? Seria mais uma família pedindo um milagre? Um último conselho médico? Eu não sabia, mas a serenidade de Elias, aquela paz que ele carregava em seu corpo frágil, começou a me incomodar. Ela era um espelho incômodo para a minha própria alma inquieta. E, sem saber, eu estava prestes a entrar não em um quarto de hospital, mas em um confessionário. Aquele encontro seria o primeiro corte no véu da minha própria negação. O quarto de Elias tinha o cheiro familiar de hospital, mas também algo mais, um toque de serenidade que eu não conseguia identificar. A janela mostrava um céu crepuscular, tingido de laranja e roxo. Elias estava deitado, a respiração sutilmente ruidosa, mas os olhos abertos e fixos em mim quando eu entrei. Ao seu lado, um homem com uma vestimenta discreta de capelão sorriu, um sorriso genuíno que não carregava julgamento. Doutor Arthur. Elias sussurrou, a voz fraca, mas carregada de uma estranha autoridade. Obrigado por vir. Eu sabia que viria. Eu não sabia o que dizer. Eu, o homem das palavras precisas no diagnóstico, das explicações técnicas às famílias, estava sem fala. A aura de paz que Elias emanava era desarmante. Senhor Elias, comecei, a voz mais formal do que eu queria. A doutora Helena mencionou que queria falar comigo. Ele assentiu, um movimento mínimo da cabeça. Sim, mas não sobre o meu coração físico. O meu coração, doutor, já fez a sua jornada. Quero falar sobre o seu. Aquilo me atingiu como um choque elétrico. Meu coração. Eu senti um frio na espinha. Ele sabia? Como ele poderia saber? Minha guarda subiu imediatamente. Não entendo, Sr. Elias. Meu coração está perfeitamente bem. Eu sou um cardiologista. Ele sorriu de novo, aquele sorriso calmo que me irritava e me fascinava ao mesmo tempo. Eu sei que é um cardiologista, e é por isso que confio no que vou dizer. Doutor, eu passei a vida toda guardando um rancor. Um homem me traiu nos negócios quando eu era jovem, levou tudo o que eu tinha. Eu carreguei essa mágoa por mais de 50 anos. Ela foi como um tumor, crescendo silenciosamente dentro de mim, me corroendo, mesmo quando eu construí tudo de novo. Ele fez uma pausa, tossindo suavemente. O capelão colocou a mão no seu ombro. Até que há alguns meses, quando soube que não tinha mais tempo, Elias continuou, os olhos fixos nos meus. Eu entendi que eu não podia levar esse peso comigo.
Eu precisava perdoar. Não por ele, doutor, mas por mim. Pela minha própria alma. E no momento em que eu decidi perdoá-lo de verdade, algo em mim se acalmou. Uma paz que eu nunca imaginei. É como se, mesmo com meu corpo morrendo, a minha alma tivesse florescido. Ele tossiu mais forte. Eu permaneci calado, mas algo em suas palavras estava ressoando em um lugar profundo, há muito tempo adormecido, dentro de mim. A analogia do tumor. A culpa do Sr. Valadares era o meu tumor. Doutor, você tem um tumor. A voz de Elias era agora um sussurro, mas parecia gritar nos meus ouvidos. Não no corpo, mas na alma. Eu vejo nos seus olhos, vejo a exaustão, a sombra. Você é um homem de grande sucesso, mas com uma grande dor, e eu sei o que é carregar um peso invisível. Minhas defesas ruíram. As lágrimas brotaram, quentes e súbitas, uma torrente que eu não conseguia conter. Lágrimas que eu não havia derramado em anos, desde aquele dia solitário no escritório. Eu tentei me recompor, mas era inútil. Eu estava ali, o Dr. Arthur, o Mãos de Deus, desmoronando diante de um paciente terminal. O capelão se aproximou, ofereceu um lenço. Elias estendeu a mão fraca e tocou meu braço. Doutor, o perdão não é para o outro, é para você, para a sua alma. Deus não te quer perfeito, Ele te quer livre, livre desse peso, livre do que te aprisiona. Naquele momento, as barreiras que eu construí com perfeccionismo, medo e negação se estilhaçaram. O fantasma do Sr. Valadares, que eu tentei calar com cada cirurgia perfeita, finalmente se manifestou, não como uma acusação, mas como uma ferida aberta que precisava ser limpa. Eu não confessei meu erro a Elias. Não precisei. A verdade estava nos meus olhos, na minha postura quebrada, e a resposta, a única resposta, estava nas palavras dele. Eu cometi um erro. Consegui sussurrar, a voz embargada. Há muito tempo, um paciente... Elias apertou meu braço. Eu sei. Você não precisa me contar os detalhes. Você precisa contar para Deus e perdoar a si mesmo. Esse é o caminho. É o único caminho para a paz que você busca. O capelão, até então silencioso, falou com uma voz gentil, mas firme. Doutor, o perdão de Deus não se baseia na sua perfeição, mas no seu amor. Ele já te perdoou. Agora você precisa aceitar isso e se perdoar. Naquela noite, eu fiquei no quarto de Elias por horas. O capelão orou e eu, pela primeira vez em décadas, me permiti orar de verdade. Não um pedido, não uma barganha, mas uma entrega. Entreguei a culpa, o medo, a necessidade de perfeição. Entreguei o Sr. Valadares e entreguei o Dr. Arthur. Elias faleceu na manhã seguinte. Ele se foi em paz. Mas algo dentro de mim havia nascido. Não era o fim do meu problema. A pasta de Valadares ainda estava lá em minha gaveta. Eu não ia confessar publicamente. Eu não ia destruir a minha carreira ou trazer vergonha para minha família por um erro que aconteceu há tanto tempo e que não poderia ser desfeito. Mas, paradoxalmente, a circunstância externa não precisava mudar para que a interna fosse curada. No dia seguinte, voltei para o centro cirúrgico. As mãos ainda eram as minhas, as mesmas que chamavam de Mãos de Deus. Mas o tremor interior se foi. Eu ainda operava com precisão, com foco, mas o medo não era mais o motor. Era o propósito, era a humildade, era a compreensão de que eu era apenas um instrumento e não o divino. Eu comecei a ver meus pacientes de uma forma diferente, não apenas como casos complexos, mas como almas, cada uma com suas próprias lutas e dores, invisíveis aos olhos, mas reais. Eu comecei a conversar mais com as famílias, a oferecer um consolo que ia além do prognóstico médico. Minha equipe notou a diferença. Laura notou. Ela me perguntou o que havia acontecido. Eu não contei tudo, mas disse a ela que havia encontrado uma paz que eu não sentia há muito tempo,
e a conexão entre nós lentamente começou a se restabelecer. Eu ainda opero, ainda sou o Dr. Arthur. Mas agora, quando eles dizem mãos de Deus, eu não sinto o frio da fraude. Sinto a humildade de um homem que, através de um paciente moribundo, encontrou o seu próprio coração, perdoou suas falhas e finalmente entregou seu fardo a Deus. As mãos que salvam vidas são agora as mãos de um homem que foi salvo. E essa é a única confissão que verdadeiramente importa.